Fala galera, beleza? Aqui a gente vai gabaritar o Enem 2026 Romantismo. Se você não quer gabaritar, sai do vídeo. Você vê o pedaçado, sai do vídeo. Bora começar. Romantismo. O que é a desgraça do romantismo? Romantismo é uma escola literária, um movimento literário, que é marcado por essas características gerais. Subjetividade, ou seja, você reflete a sua individualidade, seus sentimentos pessoais. Nacionalismo, valorização da nação. Idealização, você não imagina a realidade como ela é, mas como ela deveria ser no mundo perfeito. Linguagem exagerada e hiperbólica, com muitas metáforas, uma linguagem pesada. Contexto histórico, a gente tem a Revolução Francesa, a gente tem diversas mudanças na sociedade, que não é tão importante. Maniqueísmo, uma distinção clara entre personagens bons e ruins. O personagem é plenamente ruim, plenamente bom. Essa é uma característica do romantismo. E a natureza espelha o estado de espírito de muitos personagens que a gente vai ver mais à frente aqui no vídeo. Vamos lá. Sofrimentos de Jovem Werther. Que desgraça é essa? Isso aqui é a obra inaugural do romantismo. Um romance epistolar, ou seja, um romance feito em cartas. É uma série de cartas de um personagem para um conhecido dele, relatando uma obsessão amorosa dele, a qual ele não consegue concretizar, o que leva esse jovem a ter um grande sofrimento devido a esse amor não concretizado. Obra inaugural do romantismo, ditou diversos dos aspectos que foram posteriormente seguidos por outras obras. Legal, vamos trazer para o Brasil agora. Vamos trazer para as três gerações românticas, famosas três gerações românticas, que é a vertente lírica do romantismo brasileiro. São três gerações. Primeira delas, geração indianista. O que quer dizer indianista? Índia vem de índio, indígena. Ismo, sufixo de movimento. Ou seja, é um movimento de indígena, um movimento que valoriza o indígena, um movimento que percebe a necessidade de construir uma identidade brasileira e pega o indígena e vai colocar o indígena como um protagonista, como um herói nacional. Ou seja, o indígena é exaltado, o indígena é caracterizado como um herói com características do herói medieval europeu, um indígena europeizado, um indígena com exemplo ético. Principais autores, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, vamos lá. Gonçalves Dias tem forte apelo nacionalista, traz novamente esse indígena europeizado, exalta a natureza brasileira, como a gente vai ver no próximo poema dele. Idealiza o processo de colonização, trata como uma grande harmonia, trata como um indígena que cede espontaneamente ao colonizador, não trata muito como um processo violento, trata como um processo mais idealizado. E vamos lá, Canção do Exílio. Passei. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esses são os versos mais importantes. Nosso céu tem mais estrelas, nosso vaso tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O que isso aqui quer dizer? Você percebe que é um exílio, ou seja, ele está fora do lugar onde ele quer estar. Onde que é esta terra dele que tem palmeiras? Onde é essa terra que canta sabiá? Essa terra é o Brasil. Ele está exilado em Portugal. Ou seja, de Portugal, ele trata como, tá, eu estou em uma terra, e essa terra, eu caracterizo a natureza dela como pior do que a natureza da minha terra. Qual que é a minha terra? O Brasil. É evidente como ele está exaltando a natureza brasileira. As palmeiras, o sabiá, o gorjeio das aves, mais estrelas, mais flores, mais vida. Está exaltando o Brasil enquanto está em Portugal. Essa parte aqui também foi pegada para colocar no hino nacional. Legal, segunda geração romântica. O que a gente tem? Geração ultra-romântica, geração do byronismo, geração do mal do século. O que isso aqui quer dizer? Excessivo sentimentalismo e melancolia, muita tristeza, muito pessimismo, muita dor existencial. Que ele vai idealizar um amor que não vai ser concretizado e daí ele vai ficar muito... vai trazer ao lírico uma dor existencial muito grande. O que isso vai levar? Vai levar um escapismo por meio de diversas maneiras, por meio de entorpecentes, por meio de drogas, por meio da idealização da infância. Também tem um grande apreço pelo macabro, pelo soturno, pela escuridão, pelo sombrio. Principais autores: Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo e Fagundes Varela. Principal aqui é Álvaro de Azevedo e Casimiro de Abreu. Vamos lá. Terceira geração romântica. Transição para o realismo. O que isso quer dizer? Vai trazer à tona mais temáticas sociais e mais temáticas críticas. Vai trazer um forte engajamento político em quais quesitos? Divulgação abolicionista e republicana, fim da escravidão e estabelecimento de uma república no Brasil. Isso são aspectos que são presentes no sexto da terceira geração romântica, também chamado de condoreirismo. E nesse caso a gente vai ter um amor carnal correspondido, ou seja, não vai ter a necessidade de um escapismo, porque o eu lírico vai ter seu amor correspondido pela pessoa a qual ele tem grande amor. Vamos lá, o autor principal aqui, Castro Alves. O que Castro Alves faz? Reivindica a abolição, textos que vão despertar consciência social, trata o sofrimento e a violência sofrida pelos povos negros no Brasil. Principal obra aqui, Navio Negreiro, poeminha que trata os horrores de como era o tráfico negreiro no Atlântico. Na vertente lírica dele, temos Espumas Flutuantes, não cai muito. Se for cair, vai cair Navio Negreiro, vai cair essa pegada social da abolição. Vamos lá, Navio Negreiro, que é o poema, né? Uma linguagem teatral que traz um apelo emocional
e denuncia esses horrores do tráfico negreiro no Atlântico. Ele tem um caráter catártico conativo, ou seja, quer causar um impacto emocional no leitor e quer convencê-lo de que a escravidão é um horror social. Vamos lá, prosa romântica. Prosa romântica, a gente está tratando de uma vertente em prosa, não uma vertente em poema. Vertente do poema a gente vai encaixar nas 3 gerações. Vertente em prosa a gente não vai encaixar nas 3 gerações. A gente vai encaixar em planos temáticos que ainda serão abordados. O que nós temos? Personagens mais planos. Os protagonistas geralmente são um casal heterossexual burguês da elite. Novamente maniqueísmo, complicações amorosas, identidade literária nacional novamente. Mesmo idealismo e narradores que vão julgar ações das personagens conforme uma moral elitista, como por exemplo, como a gente vai ver no romance regionalista, que vai trazer os costumes e características do interior brasileiro, os quais serão julgados conforme a moral do narrador, que é uma moral burguesa elite dos centros urbanos. Legal. As questões temáticas temos urbano, indianista, regionalista, gótica, abolicionista e histórica, que são bem autoexplicativos. Estão aí na tela caso vocês queiram ver. Vamos lá. Aqui a gente tem uma questão do Enem 2025, que é do texto Inocência, do Visconde de Taunay, que é um romance regionalista, voltando aqui. Trata o interior brasileiro, os costumes do interior brasileiro. Vamos lá. Pause aí se você quiser acertar e eu vou começar aqui a resolução. Respondido? Vamos lá. Vamos ler o texto. Vejo, disse ele, com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência faz 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça da cidade. Muito arriscadinha de modos, mas bonita e boa deveras. Coitada, foi criada sem mãe, e aqui nesses fundões. Ora, muito que bem, continuou Pereira, caindo aos poucos, na habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casar. Ah, é casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. Coisa está apalavrada. Por aqui costuma labutar no costeiro do gado para São Paulo um homem de mão cheia que talvez o senhor reconheça, o Manecão Doca. Não, respondeu Cirino, abanando a cabeça. Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador, como ele só. Por estes sertões como todos, vem tangendo pontes de gado que metem paz. Também dizem que tem bichado muito e é juntado cobre grosso, o que é possível porque não é gastador nem dado às mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada, olha, mesmo neste lugar onde estava Messê ainda agorinha, falei-lhe em casamento, isto é, dei-lhe uns toques, porque os pais devem tomar isso a si para bem de suas filhas, não acha? Boa dúvida, provou Cirino. Dou-lhe toda a razão. Era seu dever. Vamos lá. Isso aqui é um trecho do romance Inocência, uma prosa regionalista do romantismo brasileiro. E nesse trecho, ao se referir a sua filha, o pai da Inocência reproduz ideais românticos. Qual seria esse dito ideal romântico que é presente nesse trecho aqui? Alguém sabe me dizer? Perfeitamente, vai ser a figura decorativa da mulher neste protagonismo masculino, como é notável como... Pô, o pai vai casar a filha dele, que a filha de certa forma tem que só aceitar forçosamente esse casamento, e o marido também vai receber um casamento, ou seja, a mulher não tem nenhuma escolha ali, a mulher é só uma figura decorativa anti-protagonismo masculino. Gabarito, letra B de bola. Se você acertou, parabéns, vai passar esse ano. Vamos lá, José de Alencar, principal expoente da prosa romântica brasileira. Esse cara aqui era fenomenal. Abordou diversas vertentes temáticas, muitos textos importantes. Mas aqui só dá para abordar 3. Senhora, Guarani e Iracema, que são os mais cobrados nos vestibulares, principalmente no Enem. Vamos lá, Senhora. Senhora é um romance urbano. Voltando, romance urbano, elites burguesas no centros urbanos. Vamos lá, a gente vai trazer Aurélia Camargo. Aurélia Camargo é um personagem muito importante, muito diferente nessas obras do romantismo. Por quê? Porque ela não é essa mulher que cede ao protagonismo masculino, como na obra que a gente viu a questão. Não, é uma mulher independente, inteligente, que consegue se virar. E essa mulher divergia dos ideais da época. Tem um trecho que é tratado ela como inteligente, como trata a inteligência e essa independência como uma característica masculina. Que isso normalmente reflete os ideais da época. Legal, a história é, a gente tem a Aurélia, a gente tem Fernando Seixas. A Aurélia era apaixonada por Fernando Seixas, só que ela inicialmente na obra é muito pobre. E Fernando Seixas tem a opção de ou se casar com a Aurélia, ou se casar com uma mulher mais rica. Ele opta por casar com a mulher mais rica, porque dinheiro, né, gente? Só que aí, a Aurélia descobre que ela herdou uma grande quantia de dinheiro. O que ela faz tendo herdado essa grande quantia de dinheiro? Ela compra o dote de Fernando Seixas. O que é comprar esse dote? Ela compra o cara pra ele casar com ela. No final, vai ter a treta lá entre eles, e ela vai ceder a ele no final. O que isso aqui traz? Vai trazer uma priorização do dinheiro em detrimento dos sentimentos. Legal. Enem 2025, senhora José de Alencar. Outra questão aí, pausem para ler. E eu vou começar a resolução. Vamos lá. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti.
Ou de outra coisa mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe subleava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios com laço. Aurélia, que significa isso? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos nosso papel com perícia acostumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não excederiam, mas é tempo de pôr termo nesta cruel mistificação com que nós estamos encarnecendo mutuamente, senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o senhor, um homem vendido. Vendido, exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei, custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza para este momento. Essa é a parte da obra, galera, que eu citei que ela cede no final ao Fernando Seixas, que ela cumpre o dote dele. Legal. Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... Vamos lá. Defesa da igualdade de gênero. Faz sentido, galera? Não, absurdo. Eliminando letra A. Importância atribuída à castidade? Pode ser se você pegar ali pelo primeiro trecho. Mas não é o que eu marcaria como prioridade. Em ordem, eu não colocaria como a mais correta. Indignação com as injustiças sociais? Não faz muito sentido, galera. Interferência da riqueza sobre amor? Opa, isso aqui é interessante. Que nem eu citei ali antes, essa obra trata exatamente dessa interferência sobre dinheiro e sobre amor, na qual Aurélia cumpre Fernando Seixas, e antes disso, Fernando Seixas tinha trocado ela por causa de dinheiro. Deu um gabarito interessante. Valorização das relações interpessoais também não faz muito sentido. Portanto, gabarito D de demência, galera, muito bom. Você acertou isso aí, parabéns, já está aprovado em medicina. Temos também Iracema, né, outro romance de José de Alencar, nesse caso indianista. Indianista trata do indígena, né, galera, bem explicativo. A indígena Iracema e o europeu Martins se apaixonam, todavia esse amor era proibido por causa do europeu colonizador e da indígena autóctone. E a gente vai... Isso aqui é uma relação metaforizada da construção da sociedade brasileira, que vai ser dessa miscigenação do europeu com o indígena. Novamente, uma idealização do passado no final. Isso aqui não é tão cobrado, mas cobrado mesmo por senhora. O Guarani, o último romance de José de Alencar. A gente tem Peri, guerreiro indígena idealizado, conforme os moldes dos cavaleiros medieval, conforme eu citei antes do indianismo. A gente tem a Cecília, a mulher branca. A gente vai ter essa relação na qual ele idealiza metaforicamente uma colonização, na qual o indígena cedeu espontaneamente aos interesses do europeu colonizador branco. Quem sabe que não foi bem assim, né, galera? A gente sabe que, não foi harmônico. Legal. Normalmente não é muito cobrado, mas cobrado de senhora. Se for para focar, foque no senhor. Manuel Antônio de Almeida. Isso aqui é interessante, muito interessante. O Maurício é um sargento de milícias. Livro de viés satírico da prosa romântica brasileira. Com um romance malandro. O que é um romance malandro? O personagem principal é um malandro. O personagem não é um herói perfeito, idealizado, com tudo perfeito, tudo é bom. Não, ele é um malandro, ele é um inescrupuloso. Legal, a gente vai ter o personagem principal que vai viver de malandragem, você vai encontrar estabilidade na vida militar. Mas o que essa malandragem do personagem traz? Traz um viés antirromântico, que pode ser interpretado como um precursor da ideia do realismo. Bem interessante esse viés antirromântico, que novamente vai dos lados, ideia da época. Maria Firmina dos Reis. Eu tô na aposta que Maria Firmina dos Reis cai esse ano, né, galera? Uma mulher negra escritora, escreveu Úrsula e a Escrava, e ela traz personagens negros e seus sentimentos. Eles são trazidos para primeiro plano. O sofrimento deles e os horrores que eles sofrem são trazidos à tona, não é colocar em segundo plano isso. No A Escrava, por exemplo, a gente critica a escravidão por meios argumentativos. Ela vai apelar para a cristianidade, vai apelar para a própria razão humana, e vai levar o leitor à catarse, ao expor os horrores físicos e emocionais que a escravidão brasileira impõe sobre as personagens negras. Então, galera, é isso. Vocês conseguem gabaritar? Eu acredito em vocês.